Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero apontar dois pontos que são cruciais para você poder aumentar a performance do seu banco de dados, tá? Se você não pratica esses dois detalhes que eu vou passar aqui nesse vídeo, pode ser que você esteja fazendo a coisa errada e não tenha performance aí, e dá para resolver isso de uma forma muito simples e agora, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, algumas vezes pode acontecer de, na hora que você faz uma restauração de backup, ou se você preparou o seu banco de dados lá, já migrou todos os dados do sistema antigo para o seu sistema, pode acontecer de ter algum índice que não está ativado, certo? Ele pode estar criado, mas ele não está ativo. Então, se você olhar ele ali na lista de índices do IBExpert, você até consegue enxergar ele, mas está desativado, então ele não está utilizando. Então, são duas coisas que você precisa observar. Uma delas é essa, para saber se o índice está ativo ou não. Então, a gente vai aprender como é que faz para pesquisar quais são todos os índices que você tem no banco de dados e, dentre eles, quais são os que estão inativos. E também, outra coisa que a gente precisa ver é a estatística do índice. Por quê? Se a estatística do índice estiver zerada, ou seja, não estiver calculada, significa que o Firebird não vai ter um parâmetro para poder utilizar aquele índice. Então você precisa calcular a estatística desse índice para ter certeza de que o Firebird, o otimizador do Firebird, vai conseguir incluir esse índice também na hora de montar o plano de execução de cada consulta sua, tá? Ter o índice criado não quer dizer que vai ser rápida a consulta. Mas, com certeza, se você não tiver a estatística desse índice calculada, você não vai ter performance nenhuma para as consultas que deveriam utilizar aquele índice, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é buscar todos os índices que a gente tem criado no nosso banco de dados. Como que a gente faz? Vou dar F11 aqui para poder aumentar a área de gravação. Select from RDB índices, certo? Então, RDB índices, vou chamar de I essa tabela aqui, né? Dar um apelido para ela. E ponto index name, que é o nome do índice que eu quero pegar, e as duas situações que eu quero, que são as seguintes: RDB index inactive, certo? Então a gente vai descobrir se ele está ativo ou não através desse campo aqui, e também i.rdb statistics, certo? Então esse cara aqui vai dizer qual é a estatística do índice. O que a gente precisa fazer aqui, ó? Se a gente pegar e filtrar por esse campo, where, Ctrl V aqui, RDB index inactive igual a 1, significa que ele não está ativo. E a outra situação que a gente precisa fazer aqui, ó, que é ou isso, ou então que a estatística dele esteja zerada. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou colar aqui na frente, igual a 0, certo? Então, isso daqui, ou seja, ele está inativo. Vou até colocar parênteses aqui, ó. Então, esse cara aqui precisa estar inativo. Ou então, se ele estiver ativo, então verifica se a estatística dele é zerada. Se for zerada, eu quero que exiba aqui na tela, beleza? Então, essas são as duas condições. Deixa eu só fechar esse parênteses aqui. E aí, para poder me certificar de que eu vou usar só os índices que eu criei e não os de tabela sistema, eu vou adicionar um novo filtro aqui, ó. End i.rdb cifrão system flag igual a 0. Daí eu pego só os índices que fui eu que criei. Se tiver igual a 1, significa que são índices da própria maquinaria do seu banco de dados, beleza? Então, F9 aqui e a gente tem essas informações. Perceba, index inativo a gente tem nulo aqui também, certo? E tem 0. A outra possibilidade é 1, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Primeira coisa, vamos descobrir se esse NFE item 2 está ativo ou não, certo? Porque como ele está nulo, eu não sei exatamente qual é o estado dele, certo? Vamos ver aqui, ó, Ctrl Shift F12, certo? Vou dar um Ctrl V aqui para a gente poder filtrar pela tabela. Como NFE item, vou tirar essa FK aqui e tirar esse 2. Beleza, vou abrir a tabela NFE item. E aí eu vou vir aqui no índices, e aí tem aqui, ó, olha só, ele está ativo, certo? Então, mesmo com nulo lá, ele está ativo. Então, apesar disso, ele está aqui com estatística zerada, certo? Então, a gente precisa recalcular isso daqui. Beleza, então vou fechar aqui, ó. Então, independente da situação dele, do status dele, ele caiu nessa condição aqui da estatística zerada. Maravilha, então, olha só. A partir desse resultado aqui, a gente pode saber o seguinte, que eu preciso rodar comandos diferentes dependendo da situação do índice. No caso, se ele estiver inativo, ou seja, com essa flag aqui igual a 1, significa que eu preciso ativar esse índice aqui, beleza? Então ele até tem uma estatística aqui, ó, calculada, se eu deixar o mouse em cima ou se eu der 2 cliques, ó, ele até tem uma estatística calculada, até uma estatística boa, porém ele está desativado, então eu preciso ativar esse índice aqui. Qual que é o comando para poder ativar um índice? Deixa eu escrever aqui embaixo, separado, ó, alter index. E aí vou colocar o que? O nome do índice aqui, certo? Alterando ele para active, beleza? Então esse aqui é o comando para eu poder reativar esse índice, botando um ponto e vírgula aqui no final, só.
Qual que é o comando para setar a estatística, que é a segunda condição? Caso ele esteja ativo, então, se ele não está inativo, eu quero recalcular a estatística dele. Então, as estatísticas é um outro comando, é esse daqui, ó, set statistics index, certo? E aí vou colocar aqui na frente o nome do índice, só isso. Na hora que eu coloco aqui o nome do índice, eu já estou setando a estatística dele e um ponto e vírgula aqui no final também para poder encerrar, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma checagem nesse cara aqui, ó, que é o primeiro parâmetro que a gente vai conferir. Vou colocar assim, ó, if, abro parênteses. Se esse cara aqui, ó, deixa eu colocar minúsculo aqui, né? Beleza. Então, se esse cara aqui for igual a 1, significa que eu preciso ativar esse índice, beleza? Como eu preciso ativar ele, o comando que eu vou rodar é esse aqui de baixo, certo? Então, vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui embaixo, entre aspas simples, beleza? Daí aqui, ó, onde está esse underline, eu vou colocar o nome do índice. Como que eu faço? Fecho aspas e abro aspas de novo. Aqui no meio eu vou colocar um símbolo de concatenação e outro símbolo de concatenação. Beleza. Então esse index name aqui, ó, é o cara que vai entrar aqui no meio. Porém eu vou colocar um trim aqui porque é um char de 31 e ele fica com espaços do lado direito. Então eu coloco um trim só para poder remover os espaços e eu tenho o nome do índice aqui. Beleza. Já tenho o primeiro comando criado caso ele esteja inativo. Mas se ele estiver ativo ou se ele estiver nulo, a gente pode simplesmente calcular as estatísticas dele de novo, beleza? Como que a gente faz? Com esse comando aqui, beleza? Então vou colocar uma vírgula aqui, que daí eu vou passar para o segundo parâmetro do meu if, esse cara que está aqui, certo? Deixa eu dar F11 de novo. E aí vou colocar aqui embaixo, então, ó, abre e fecha aspas, Ctrl V para pegar esse set statistics index, e aí vou fazer a mesma coisa, ó. Vou copiar tudo isso daqui, tá? Fica mais fácil, porque é a mesma coisa que eu vou preencher aqui embaixo. Então, no lugar desse underline, vou dar um Ctrl V, e aí eu tenho aqui, ó, respeitando esse espaço aqui também no início, aqui também, certo? Para não deixar colado, certo? E aí aqui também. E no final aqui só coloco um ponto e vírgula e pronto. Então tá feito o meu comando, meus dois comandos, na verdade, né? Fecho o parênteses do meu if, olha só, ele já circundou aqui certinho. E aí esse cara aqui é o meu script, certo? O script que eu preciso rodar. Eu preciso dessa estatística? Não preciso mais. Preciso desse index name aqui? Não preciso mais. A única coisa que eu preciso são esses dados aqui do nosso if, beleza? Então vou apagar esse aqui de baixo e vou rodar. Então olha só o que aconteceu para mim. Eu tenho vários comandos aqui de setar estatísticas para cada índice e tem aqui, ó, um alter index setando ele para ativo, que é o que eu preciso fazer nesse cara aqui. Se eu tiver vários índices desativados dentro do meu banco de dados, a gente vai ver eles aqui, beleza? Então, é importantíssimo que você faça essa verificação de vez em quando aí no seu banco de dados, porque o fato de você ter um índice desativado pode ser que dê algum problema no seu restore, caso você tenha restaurado algum backup, que não permitiu você restaurar o seu índice. Então, além dele se certificar de que o índice está ativo, né, na hora que você vai rodar aqui, você acaba verificando se esse índice aqui, caso ele seja uma unique ou uma PK, que ele proteja os seus dados de ter duplicidade, tá? Sem um índice que é considerado unique, você acaba podendo ter duplicidade no seu banco de dados. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso rodar esses caras aqui. Simplesmente, como isso daqui não é uma coisa recorrente, eu posso simplesmente dar um botão direito aqui, ó, e mandar copiar, deixa eu ver aqui, ó, copy records to clipboard. Então eu copio ele, já que eu tenho o script pronto, vou dar um Ctrl F12 aqui para poder abrir o script executive, certo? Ctrl V, e aí eu tenho aqui todos os scripts que eu preciso rodar. Apago a primeira linha, que é o título da coluna, e aí deixo esses caras aqui. Olha só, aqui eu preciso me certificar do seguinte: use corrente connect, para ele usar essa conexão que eu estou usando aqui, certo? Que está conectado agora nesse momento, e aí vou rodar, beleza? Sabendo que ele está conectado, eu posso marcar isso daqui. Então vou mandar rodar, e aí pronto, ele rodou toda a estatística aqui que eu preciso. Se tiver alguma tabela que está preenchida e estava com estatística zerada, ela vai passar a ficar com valor maior que zero. Agora, se ela estiver vazia, aí não tem o que fazer. Então, ela vai ficar zerada mesmo. Mas, pelo menos aqui eu me certifico de que isso daqui foi rodado e, caso seja necessário, ele já recalculou. Vamos dar um F9 aqui, ó. Pelo menos esse cara aqui tem que sumir, certo? Então, F9. Deixa eu ver aqui, ó. Então, realmente, alguns aqui já sumiram, ele conseguiu calcular algumas estatísticas de algumas tabelas, inclusive não achou mais nenhum índice aqui, ó, desativado. Então, essas tabelas que estão com indexação zerada, significa que não tem variação de dados o suficiente para poder gerar uma estatística. O que é o suficiente? Pelo menos um registro lá tem que ter, tá? Se não tiver, então ele vai trazer sempre zerada a estatística mesmo. Daí você não tem que se preocupar. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para saber que você está gostando do conteúdo. E se você quer ver mais vídeos como esse, não quer perder conteúdo novo que pode aparecer no canal, ou até acessar os conteúdos antigos, porque tem uma porrada de conteúdo que eu já soltei aqui no canal, quase 2 anos. Mês que vem é aniversário do canal, inclusive, 2 anos, né, de conteúdo sem parar.
Então dá uma olhadinha lá no canal do Telegram, porque lá eu tenho todos os vídeos que eu já postei, tenho anúncio de live, de podcast, de evento que acontece de vez em quando, tudo linkado para você assistir no YouTube ou no Facebook a hora que você preferir, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.